Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, você, meu amigo, minha amiga, que aceitou estar aqui conosco em mais um programa da Aldeia. Seja muito bem-vindo. Estamos vivendo 34, 35, 36, 37 graus. É um desafio, né? Falaremos já. E como hoje é segunda-feira é dia do segundo raio, o raio dourado do amor e sabedoria. Vamos fazer aquela coisa gostosa, dar uma centradinha, voltar um pouquinho para o coração, respirar devagar e profundamente, e através do coração nós vamos nos contatar com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, para que ele possa trazer para a nossa vida toda a sua fé, da sua verdade, do seu equilíbrio, pedindo aos queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que possa ativar a energia do segundo raio e trazer as bênçãos sagradas desse raio dourado, amor e sabedoria, para as nossas vidas, para o nosso coração, para o nosso entendimento. Muito bem, meu amigo, minha amiga. É um forno, né? Agora já tive que enxugar o suor 3 vezes antes aqui de começar o programa. Estou me sentindo ainda, né? Aqui eu não tenho nem ar-condicionado, nem ventilador, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Eu sou esquisito mesmo, né? Eu sou bem esquisito. Então. Já pensou minha garganta com essa fragilidade que está? Se eu tivesse um ar-condicionado ou um ventilador, a voz não sairia, né? Eu tenho, como bom geminiano que eu sou, eu tenho excesso de ar no meu mapa, né? Nas formações da estrutura. Então, vento demais me incomoda, porque eu já tenho muito ar, né? Na minha configuração, né? Esquemática de plano de vida. Então, eu não preciso mais ar, né? Bom, mas estamos vivendo esse momento delicado. Há muitas teorias que falam coisa, né? Aquecimento global, devido à poluição. Pode ser verdade. O degelamento que está ocorrendo do Polo Sul. Mas a coisa que eu mais entendo como correta é uma afirmação de alguns estudos confirmados até por universidades já. A inversão dos polos magnéticos da Terra. Há uma história que, eu não lembro agora exatamente, mas se não me engano, por perto de 150 mil anos ocorre isso. O Polo Norte, que fica aqui em cima, e o Polo Sul, que fica aqui embaixo. Por dentro da própria Terra, começa a haver uma inversão. Troca-se a polaridade por dentro, e o que está em volta, que é a camada da crosta, toda muda de configuração. A Terra está subindo de dimensão, está indo para a 5ª dimensão. Sabemos que coisas vão ocorrer inevitavelmente, que tem que ocorrer. Quando se estudam, a gente encontra debaixo de oceanos ruínas de civilizações que já ocorreram. Não falo isso de uma maneira alarmista, mas com um plano necessário e evolutivo. E no plano necessário e evolutivo, o que precisa ser feito será feito, mesmo eu concordando, mesmo eu não concordando. O eu é cada eu, né? Então é assim. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Nós queremos falar agora. A gente já viu coisas interessantes, né? Tem um filme que marcou uma história muito grande, né? Em algum lugar do passado, né? Quem assistiu esse filme é bonito, romântico, né? O rapaz retornava lá a uma situação do passado. É um filme, né?
mas mexe com a nossa sensibilidade porque ele nos lembra, consciente ou inconscientemente, a nossa história. Você já pode ter ido em algum lugar que foi, na tua consciência de agora, pela primeira vez você sentiu um encantamento. Como você foi em algum lugar, você não gostou, você teve vontade de sair correndo. São lembranças de coisas agradáveis ou desagradáveis que já nos aconteceram numa outra época, quando tínhamos um outro corpo e um outro nome. Às vezes uma outra nacionalidade e às vezes até um outro sexo. Porque estamos homem e mulher. Ninguém é homem nem mulher, ninguém é macho e fêmea. Espírito é espírito. E ele vai viver o papel masculino ou feminino conforme a necessidade evolutiva. Muito bem, então, nós queremos falar um pouquinho agora desse momento presente, porque está ocorrendo um grande retorno do passado na vida de cada um de nós. Na tua, na minha e dos outros. O que é isso? O que você está falando? A coisa é mais ou menos assim. Eu uma vez escrevi um texto, me veio uma intuição, e eu vou repetir essa frase que está lá nesse texto. O universo tem uma finalidade, e esta finalidade é você. Caso você não entenda isso, eu gostaria que você percebesse, refletisse, que a finalidade do universo é você. Ou seja, a finalidade de existir o universo é você, sou eu, são os outros, somos todos nós. O universo é criado para que a gente exista nele. Nós somos a principal criação da fonte Pai e Mãe. E jamais estaremos abandonados. Quando a gente olha agora essa situação do Oriente Médio, que infelizmente ainda energias de retaliação, de ódio, de preconceitos, até de racismo, dos dois lados, existem. Porque eu creio num Deus diferente do céu. Eu tenho um fundo religioso por trás, que isso começou com um fundo religioso. Depois virou casta social. Virou etnia de raça. Mas eu creio num Deus, você crê em outro Deus. O meu Deus diz A, o teu Deus diz B. O meu Deus está certo, o teu está errado, ou vice-versa. O que é isso que está vendo ali agora? Que tristeza, né? E os 30 e tantos brasileiros que ainda não conseguem sair, né? Ou não estavam conseguindo sair. Isso é o passado retornando. Isso é o passado retornando. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar minha espiritualidade, eu entrei pelo caminho do espiritismo, que era a porta que estava aberta para mim e que eu não me arrependo, que honro com muita dignidade tudo que eu aprendi enquanto eu fui espírita. E algumas mensagens que eu acabei lendo de canais ou de médiuns que receberam falaram do Holocausto. Que o universo, numa misericórdia de tentativa de cura, ajuntou 6 milhões de judeus na Europa e colocou uma pessoa lá para executar um karma de cura. Porque todos aqueles 6 milhões de judeus que morreram tinham alguma coisa do seu passado para ver. Não vou discutir se é certo ou errado, eu estou falando o valor, mas eu acredito nisso, né? Eu tenho essa convicção. Como o que agora está acontecendo ali também. É o mesmo passado que volta. Por que esse passado volta? Todo o nosso
passado, onde nós tivemos atitudes que a gente não aceitou, que a gente não entendeu, que a gente não perdoou, que a gente agrediu, que não fomos misericordiosos. Esse passado que não foi iluminado com a nossa aceitação, ele está aqui de novo. Ele está aqui de novo para que possamos continuar o caminho da ascensão e evolução. Olha, é impossível que esse caminho evolutivo aconteça se eu não liberar as dores, os machucados, as coisas que eu deixei pendente, de atitudes, de ações que tiveram desequilíbrio e que eu preciso voltar agora para equilibrar do passado para solucionar hoje. Por isso que nós encontramos, às vezes, pais que não se dão com os filhos e vice-versa, irmãos que não se dão com irmãos, pessoas a qual nós vamos trabalhar juntos e temos atritos, ranços, alguns até odiando. São pessoas do nosso passado que o universo, em nome do amor por nós, nos coloca de novo juntos para que nós consigamos negociar a harmonia, o perdão e um bem comum. Porque, como única família humana e espiritual, nós temos que seguir o nosso caminho, o nosso desenvolvimento, a nossa jornada. De que maneira? Voltando para o amor. A sombra existe. A sombra, o medo, a tristeza, a depressão, a raiva, o egoísmo, a insubordinação, o desejo de poder, a arrogância, a sensação de que eu sou mais do que você, ou de que eu mereço mais, ou que você não merece nada, ou que você é uma porcaria e eu não sou. Isso é sombra. A sombra é um processo evolutivo porque ela contrasta com o amor da essência da criação, a qual está em nosso coração. A sombra ficou na nossa mente. Então, a sombra está aí, nós precisamos liberá-la e nas memórias de outras vidas recentes, de 1, 2, 3 ou mais encarnações, 7, 15, tivemos desequilíbrio porque buscávamos o poder, buscava ser melhor do que você. Eu achava que eu estava certo e você que está errado. Ou você tinha 3 vacas, eu tinha 1, eu quis as tuas vacas. Ou a tua mulher era bonita, eu não tinha mulher, quis tua mulher para mim. Ou teu marido. Desequilibrei. Não há castigo. Deus não pune. Por favor, entenda isso. Eu volto, olho de novo a situação e falo assim: eu vou agora buscar consertar isso. E ao retorno. Então, eu entendo que o universo quer o melhor para mim. Ele me possibilita o retorno daquilo que ainda não foi curado, para que essas coisas que não foram curadas venham nesse momento, para que eu tenha agora, com uma outra visão e mais amadurecido, a disponibilidade eterna de continuar caminhando para a minha luz. Nós fomos criados para irradiar a luz e o amor da perfeição divina. E quando eu não estou irradiando a minha luz e a perfeição divina, eu tenho que voltar a ganhar um corpo físico, ter uma nova reencarnação e trazer as coisas pendentes para serem consertadas. Então veja, esse momento da humanidade qual é? A tribulação. Dúvidas. E olhe em volta de você pessoas queridas e amigas. Vou ter que tomar água, está muito calor. Pessoas próximas. Como está a vida de cada uma dessas pessoas? Dúvidas, aflições, algumas com desespero, profunda ansiedade, medo,
tudo isso são as histórias do passado, de outras vidas, inconsciência, tudo ligado ao corpo emocional, que não foram harmonizadas. Então, vamos imaginar que há 3 vidas atrás, eu era uma pessoa muito medrosa. Tinha medo de tomar atitudes, medo de fazer coisas, medo até de sair de casa. De repente, eu posso entrar numa síndrome do pânico, porque a memória do passado encosta em mim e eu agora passo a interpretar aquilo que eu senti em outra vida e não entendo por quê. Infelizmente, a medicina e a psiquiatria também não. Alguns setores da psicologia já conseguem entender. E conseguem, então, ajudar um tratamento que não seja só com medicamento. Uma terapia comportamental, um trabalho bem feito de uma mesa radiônica, para clarear, limpar e harmonizar a memória do passado que está tentando invadir esse corpo. Vamos imaginar que há 4 encarnações atrás, você sofreu um acidente, por qualquer motivo que seja, e você machucou muito um braço ou uma perna. E talvez até desencarnou com esse machucado. De repente você está aqui agora, começa a te doer o ombro, o cotovelo, o joelho, a perna. Aí você vai no médico, você não encontra. O que está acontecendo? Eu tenho isso. Eu vou todos os médicos possíveis, do meu lado esquerdo aqui. Nada, nem caspa de Alzheimer, né? E eu fui até no vascular, né? Porque já como muscular e ósseo não tem nada, eu fui no vascular. Eu fiz todo o exame, o médico japonês, assim, distinto aqui, na Liberdade. Depois que pegou todos os exames, ele apalpou assim, então fiquei de cuequinha lá, ele apertou, não sei o que lá. Ele virou e falou: o senhor não tem nada, os exames estão perfeitos. Mas doutor, eu sinto isso. O que o senhor recomenda? Procure um psiquiatra. Tá bom, doutor, eu vou no psiquiatra. Tentei tratar clinicamente na medicina. Não, é uma história do passado. Só que a minha história talvez seja um pouco mais complicada. É um passado antes do planeta Terra. É uma memória cósmica do guerreiro cósmico, babaca que eu fui. Mas naquele momento eu achava que era legal, né? Invadir povos, sistemas solares, planetários, e escravizar pessoas, manipulando mentes. Hoje, psicólogo clínico. Para desfazer, né? Tô buscando a minha cura. Voltei aqui para realizar o meu trabalho. Então veja, estou contando esse exemplo para você explicar, para você entender que na tua vida, você que está ouvindo aqui agora, ao vivo ou na gravação, você tem isso também. Um comportamento que você tem que, de repente, você muda o teu humor, o teu hábito, não sabe por quê, e fica vários dias incomodado, irritadíssimo, com medo, chorando, esquisito, não sabe por que você tem, de repente passa, e depois de 1 mês, 2 meses, volta de novo. Mas o que eu fiz? Que história é essa? Este é o passado. Então, para que eu continue evoluindo, repetimos, não pode haver nenhuma mácula nas minhas memórias ou na minha psique. A lei de ação e reação, ou causa e efeito, existe para nos colocar novamente na trilha certa do amor divino e incondicional. Outro dia eu falei, acho que foi no programa semana passada, anterior, né? Deus não joga dados, né? O universo não joga dados. Nós não estamos no joguete da vida. Nós somos a expressão do amor divino. Eu e você e os outros. Mesmo aqueles que não acreditam, não tem importância. Eles continuam sendo a expressão do amor divino, mas não têm consciência que são. Quando nós tomamos atitudes fora do amor divino, e quantas, né, nós tomamos, impaciência, irritação, estar de saco cheio, não estar com vontade nenhuma, intolerância e outras coisinhas mais. Então, quando nós tomamos atitude fora do amor divino,
a energia emitida volta. Volta. Nós somos um Deus em desenvolvimento. Eu sou um Deus criador. Eu ajudo a fonte de Deus Pai e Mãe a criar a vida, criar o universo. A energia volta. Então, para mim, para que ela seja de novo redirecionada e quantas vezes for necessário ela vai voltar, até que ela me causando transtorno, até sofrimento, eu entenda que eu posso agir diferente e não emitir mais aquele tipo de energia. Aí eu posso ter o entendimento do perdão, da tolerância, da paciência, da amorosidade com você ou comigo, ou com ambos. E aí eu vou criando então uma situação nova. Eu vou criando esse novo entendimento. Eu vou me dando então uma nova oportunidade para que esse retorno do passado esteja harmonizado com novas atitudes. Olha, o que ocorre conosco agora, seres humanos, e talvez ser humano e toda a humanidade, é que até a tela está subindo, a Terra está subindo num patamar, subindo para um patamar superior. A própria Mãe Terra está subindo num patamar, a Terra estava em terceira dimensão, ela está subindo para a quarta. E eu que estou aqui nela, tenho que subir junto, senão não vou poder ficar nela. Então, como ela estava subindo, para que possamos acompanhar a subida dessa nossa Mãe Sagrada, volta aqui conosco o passado que não foi curado. Onde eu não perdoei, é colocado na minha frente a necessidade do perdão. Onde eu não tive paciência, volta de novo uma situação para que eu tenha paciência. Onde eu julguei, volta de novo uma situação para que eu possa agora acolher. Isso volta através das memórias do nosso passado que encostam em nós. Para ver se aqui dentro eu tomei uma nova atitude de ficar no meu ser divino no coração e não na mente. Porque a minha mente, a tua mente, a nossa mente, ela incorpora todas as histórias do passado não curadas. Todo o lado sombra vem na mente. E para eu curar o passado que está em desarmonia, somente através do coração. Não há possibilidade da cura se eu não estiver no coração. Não há possibilidade de uma melhoria se eu não estiver no coração. O caminho do coração é o que me leva à cura. Então vejam, a Terra está subindo. Eu estou na Terra, eu tenho que acompanhar essa subida. Mas, para que eu acompanhe essa subida, volta para mim todo esse passado que não foi harmonizado. Sim, para que tenhamos a nova oportunidade de equilibrá-lo, aceitá-lo, até de amá-lo. Há pouco tempo atrás eu estava lendo um texto do Mestre Jesus, canalizado na Holanda, e ele falava da necessidade de nós amarmos a nossa experiência. A nossa experiência de luz ou de sombra. É ela que faz quem eu sou. Você é diferente de mim, ou eu sou diferente de você, como eu sou diferente de todos e você é diferente de todos ou de todas. Ou de todes. Gostou de todes? Eu acho que não, você não deve ser disso não, né? Tá. Por quê? Porque eu sou único. Você é único. Deus não fez ninguém nada igual. Cada um de nós expressamos uma parte da divindade. O conjunto de toda a obra forma o Deus. Olha só. Então, eu expresso um pedaço desse Deus. Você expressa outro pedaço desse Deus. E aí ocorre uma situação muito triste que faz com que a gente
crie karma e tenha que retornar a viver aqui. Eu fico às vezes olhando a vida do outro, me espelhando no outro, tomando conta do outro, às vezes invejando o outro, alguns até infelizmente amaldiçoando o outro, porque o outro tem alguma coisa que eu não tive. Aquele que tem, que está bem próximo de você ou distante de você, conquistou ter. Não tem misericórdia divina de dar a ele ou ela algo que não tenha conquistado com a própria atitude, esforço e dedicação. Aquilo que cada um tem é a própria conquista do seu dom. E se não está na tua mão, na tua vida, não é o teu momento. Ou então você precisa olhar os teus padrões para entender por que você não tem. E a gente tem enganos complicadíssimos. Alguns anos atrás eu atendi uma pessoa. Essa pessoa com uma inteligência boa, um nível cultural acima da média, mas não tinha prosperidade. Tinha algumas energias que barravam, então a gente fez algumas limpezas. E com a limpeza, os canais abertos, a prosperidade não vinha. Aí, claro, a intuição ajuda bastante. Comecei a vasculhar a história familiar, a história com o pai principalmente, porque o pai representa muito aquilo que eu faço fora de casa para ganhar dinheiro. E aconteceu coisas na história do pai, que o pai de repente perdeu, o pai ficou sem, o pai empobreceu, ficou frágil, ele que durante algum momento foi poderoso. E o interessante é que essa pessoa não se sentia com o direito de ser mais próximo do que o pai foi. É como se o pai já não estava mais aqui, ou se ele tivesse, estaria humilhando o pai se ele fosse mais próximo. E ele estava preso naquilo e não percebia. Olha, quantas situações existem nas nossas vidas de histórias não entendidas que o valor educacional, o valor cultural, o valor de raça ou o valor religioso coloca como trava impedimentos da nossa vida e não permite que nós venhamos a desenvolver um caminho mais assertivo, mais coerente, mais seguro, mais próspero, ou mais feliz, ou mais amoroso. A nossa criança interior repete muitos moldes. Os moldes das histórias que eu vi os adultos fazerem enquanto eu era criança. Eu vou pegando esse molde, eu vou incorporando em mim e vou imitando o adulto, que é o meu referencial, ou às vezes até o meu ídolo, ou ídola. Não sei se ídola é, mas tá bom. Essa é uma história. Outras histórias existem tantas, né, que aí envolvem um lado, eu falei de um lado puro e inocente, e tem o outro lado de pessoas que falam assim, eu não consigo aceitar que ele ou ela seja mais bonito ou mais próspero que eu. Me dá muita raiva de ver ele ou ela crescendo e eu não. Escutei muitas e muitas vezes a história. Quando eu tenho a chance de falar aquilo que eu estou intuindo, vendo, eu falo. Às vezes algumas pessoas não têm como. E são pessoas que não ficam num processo terapêutico. Porque quem fica num processo terapêutico consegue fazer uma boa correção de rota para fazer a vida entrar no equilíbrio. E para que a vida entre no equilíbrio, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Ele não é condizente com a minha necessidade evolutiva. E o processo psicoterapêutico leva a uma consciência evolutiva, inevitavelmente. Porque um processo psicoterapêutico, ele vai olhando e ajudando a destravar as partes que estão travadas. Naturalmente, a coisa ocorre assim. Então, meus amigos e minhas amigas,
O retorno do passado está vindo. O retorno do passado está batendo na nossa porta. As memórias que não foram curadas, as histórias do passado, para alguns violentamente, como esse pessoal que está na faixa de Gaza. Que dureza, né? Saber que eles têm isso de resgate. Merece a nossa compaixão e a nossa oração para ter sabedoria para passar por isso. Nós que não estamos vivendo isso, temos outras histórias. Talvez a história não me amar suficiente. Talvez a história não perdoar pai e mãe ou os irmãos. Talvez a história eu confiar que eu sou um ser divino. Talvez eu não confio. Talvez a minha história seja eu me sentir merecedor para conquistar as coisas na vida. Talvez a minha história é aprender a ficar no aqui e no agora e não ficar viajando no espaço e tempo, não usando as oportunidades que a vida me dá. Qual é a nossa história? Qual é a tua história que você identifica? Então veja, o retorno do passado está batendo na nossa porta. A partir do momento que eu consigo ficar mais no centro do meu coração, a partir do momento que eu consigo ficar mais em mim, com o meu amor, e saio da mente, porque é na mente que o passado vem bater, eu consigo ter uma alteração no comportamento. Vem a ideia, vem o pensamento, eu não aceito. Vem a vontade, vem o julgamento, eu não deixo ele tomar conta. Vem uma sensação desagradável, eu falo, eu vou ficar com o meu agradável. Eu tenho o poder infinito de reação. Eu tenho o poder infinito de estar construindo a minha vida agora de uma maneira amorosa e gentil. E se eu me der a oportunidade de fazer isso, certamente as coisas vão caminhar de uma maneira melhor. E o retorno do passado pode ser a luz que vai irradiar o meu futuro brilhante da minha eternidade. Este é o programa da aldeia. Minha amiga, meu amigo, ó. Este mês agora de outubro, mês de novembro, dia 25, nós vamos ter o ritual da ayahuasca. Ainda tem uma meia dúzia de vagas. Se você tiver interesse, só entrar no site da aldeia, você poderá participar do ritual da ayahuasca, ok? Então, será muito bem-vindo quem quiser estar conosco, vivendo uma história espetacular de cura, de crescimento, de entendimento e de superação. Quero chamar a atenção agora para o Carnaval 2024. Dia 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, nós estaremos realizando mais um curso xamânico, resgatando o xamã interior. O que é o xamanismo? Primeiro, o xamanismo não é uma religião. O xamanismo é uma prática espiritual, no nosso caso, ligada ao povo vermelho. O nosso xamanismo está ligado a tribos do norte do planeta, onde é Canadá e Estados Unidos hoje, até em tribos que nós vivemos encarnados como índio, lá mais de uma encarnação. O xamanismo é o estado de consciência a qual entende a Mãe Terra como elo principal e merecedor da nossa compaixão, misericórdia e devoção, e entende o grande Espírito que é Deus como fonte da vida. E o xamanismo liga a mãe e o pai, numa única energia, numa única vibração de amor, com respeito ao que é da mãe e ao que é do pai. Então o xamanismo é um estado de consciência, ele não é uma religião. Ele vai te ajudar a entender o valor que a Mãe Terra tem, entender o valor de toda a natureza, de tudo aquilo que essa mãe produz, das plantas, dos rios, das águas, dos animais, do vento, tudo aquilo que a mãe produz, dos animais, da água, inclusive. Só que no xamanismo você tem algumas histórias interessantes. No trabalho xamânico você reconhece o teu animal de poder. E a gente faz viagens fora do corpo incríveis. Você conhece também o teu mestre xamã. Também um ser especial, de uma hierarquia mais evoluída. No xamanismo você conhece os 4 caminhos do xamã. Tem 4 caminhos do xamã, né?
No xamanismo você conhece os 4 elementos da natureza, da água, da terra, do fogo e do ar, o que está por trás disso, dos elementais. Você vai saber a tua erva de poder, vai tomar banho com a tua erva de poder, vai receber o principal instrumento do xamã, que é o teu cachimbo sagrado, e você vai entender quanto é sagrado. Você não fuma nesse cachimbo, você só pita, e ele traz um poder de limpeza, desagregação e ajuda na meditação. Você vai também aprender um pouquinho sobre tambor, você vai receber tua maraca, sabe aquele chacoalho, né? Vai entender o que é a finalidade. Você vai participar do teu ritual da ayahuasca. Você vai tomar um banho de iniciação de cachoeira para que abra um canal da sua espiritualidade. Você, num curso xamânico, você vai ter a oportunidade de conhecer a estrutura do xamanismo e como você pode utilizar na sua vida. São 4 dias em que você vai, inclusive, desenvolver uma competência nova. Aprender como é que é ficar no coração para sair da mente. É uma história bonita, maravilhosa, sagrada e bendita, que quem faz o curso, já são 50 cursos que a gente fez, né, em 22 anos. É uma história sagrada, bonita, que traz às pessoas um marco de referência de uma grande mudança de consciência de vida. Se você tiver interesse, sentir no seu coração o que nós estamos falando, entre em contato conosco. Aí está o site que o Luiz está colocando. Manda um e-mail para a gente que a gente faz. Você pode pagar em 6 pagamentos. Sai mais barato que 3 pizzas cada prestação. E você vai viver uma coisa ímpar na sua vida, que você talvez até agora não tenha vivido. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, Roda de Cura, no bairro de Ipiranga. Toda segunda-feira temos aqui o programa da Aldeia. Temos cerca de 200 vídeos igual a esse no canal do YouTube da Aldeia. Ok, meus queridos, gratidão. Eu vou 2 minutos mais cedo, porque a minha voz está falhando. Eu bebi muito gelado esses dias. Gratidão a todos, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Gratidão a tudo e a todos. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.